Bom dia, boa tarde e boa noite, tá? A todos. Sou o professor Fábio Senário e vou falar hoje um pouquinho sobre trigonometria, tá? O que é esse conteúdo? Trigonometria é o estudo dos lados de um triângulo, certo? Como assim, né? A partir de um ângulo, né? A partir de um ângulo você consegue determinar os lados, né? A partir do ângulo, porque só trabalhando com os lados temos o teorema de Pitágoras, né? Neste caso, né, a gente tem o ângulo, né? Vamos supor aqui que eu tenho um ângulo alfa aqui, o ângulo alfa, né? E cada cateto dessa vez, né? No teorema de Pitágoras a gente não dá nome aos catetos, mesmo porque a gente trabalha somente com lados. Mas aqui na trigonometria, sim, cada cateto tem seu nome. Veja só. Se o meu ângulo está aqui, deste lado, o que está de frente para ele é chamado de cateto oposto. Exatamente. Por quê? Porque está de frente. O que está de frente, o que está ao seu oposto, né, é o cateto oposto, tá? Muito simples. Então, o que está de frente para ele é o cateto oposto, né? O cateto oposto ao ângulo. E o que está do lado é chamado de adjacente, tá? Cateto adjacente. A parte maior, ou seja, o lado maior, ou aquele que está de frente para o ângulo de 90 graus, é o chamado hipotenusa, que a gente já conhece. Tudo bem? Então, sabendo dessas relações, podemos, né, formar até fórmulas, né, no caso. Lembrando que isso depende muito da posição do ângulo. Veja só, né? Este ângulo ele está aqui, né? Ele estando nessa posição, esse cateto é oposto e esse é adjacente. Porém, se eu mudar ele de lado, se eu colocar esse ângulo aqui, ó, vamos supor beta aqui, para mim poder saber, já vai mudar, né? Já vai mudar o tipo de cateto. Por quê? Porque agora vai mudar o lado, né? O lado, vamos lá. O que está de frente para o ângulo beta é este cateto, é este lado. Então, este lado vai ser oposto para o beta, tá? Para o beta ele é oposto. Consequentemente, este cateto é o adjacente para o beta. E para o alfa a gente já viu onde que é cada um o posicionamento. O que não muda é a hipotenusa, que sempre vai ser o lado de frente para o ângulo de 90. Tudo bem? Sabendo disso, temos também que prestar atenção no ângulos notáveis. O que é ângulos notáveis? São os ângulos que a gente mais usa, por isso que é chamado de notáveis, né? 30, 45, 60, né? Não quer dizer que temos ângulos, temos todos os ângulos. Existe até uma tabela trigonométrica onde tem todos os ângulos, né? 20, 21, 18, 19, existe uma tabela trigonométrica, vocês podem até procurar que vocês vão ver que tem todos os tipos de ângulo, tudo bem? Mas vamos trabalhar com os ângulos notáveis, né? Este nominho chamado 100 aqui, ele significa seno. Esse que é cos é chamado cosseno. Este outro é chamado tangente. Tudo bem? Então, o que acontece? Cada um tem um valor de acordo com o seu ângulo. Olha só. Seno de 30 graus ele vale meio. Cosseno de 30 graus ele vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2, tá? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é mais tipo assim, você tem que saber pelo menos os ângulos notáveis, que é muito fácil de montar, né? Ó, 1, 2, 3, né? 3, 2, 1, né? Todos dividido por 2, né? Raiz, 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 né? E aí você consegue colocar esse dividido por esse vai dar esse dividido por esse vai dar esse, e esse dividido por esse vai dar esse, tá? Isso aí é um modo que você tem para poder fazer, né?
tentar encontrar, né? Não é legal decorar, né? Então, isso é um modo que tem para vocês lembrarem. A partir daí temos as fórmulas relacionadas. As fórmulas relacionadas: seno de alfa, ou seja, seno de um ângulo alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Podemos simplificar ela colocando seno de alfa igual C.O, né? Dividido por H. Eu só fiz o que? Uma simplificação aqui para poder diminuir o tamanho, tá? Mas o nome completo é esse, ó. Cosseno de alfa é cateto oposto dividido por hipotenusa. Tangente de alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente, que pode ser simplificado por cos de alfa, ou seja, cosseno de alfa nada mais é cateto adjacente dividido por hipotenusa, tangente de alfa, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Certo? Temos um exercício aqui muito simples, tá? Muito simples, só para a gente entender, focar como é que funciona a trigonometria, né? Veja só, calcule o valor de x. Primeiramente, eu tenho aqui um valor, né? Ó. Primeiramente, eu vou ter que saber qual que é qual, né? Se o meu ângulo está aqui, então esse aqui é o meu cateto oposto. Então eu tenho o cateto oposto. Qual que é o valor? 12 raiz de 3 metros. Tem o cateto adjacente, que seria esse outro? Não tenho. Então, beleza. Mas eu quero achar a hipotenusa. Então, meu x, né, é a hipotenusa. Beleza. A partir daí, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, na minha fórmula, qual deles tem cateto oposto e hipotenusa? A fórmula do seno, né? Então eu posso colocar seno de quantos graus? De 60 graus é igual a cateto oposto, né? Ó, qual que é o cateto oposto? 12 raiz de 3 sobre hipotenusa, que é x. Nossa, maravilha. Pronto, acabou. É só colocar cada um no seu lugar que fechou tudo. Veja só. Na tabelinha, quanto que vale seno de 60? Tum. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Que é igual, continua, ó. 12 raiz de 3 sobre x. Agora vamos fazer aquele momento religioso, multiplicar em cruz, para poder achar o valor de x, né? Ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. X vezes raiz de 3, raiz de 3x, igual a 12 raiz de 3 vezes 2. Né? Que legal, né? Posso multiplicar, tá? Esse por esse, não tem problema nenhum. Raiz de 3 vezes x é igual a 24 raiz de 3. Né? Eu tenho raiz de 3 aqui e vai passar dividindo, porque o que me interessa é o x, certo? X é igual a 24 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Nem precisa fazer a racionalização, porque esse posso dividir este por esse. Então, x é igual a, 24 metros. Certo? Então, não é difícil não, gente. É bem tranquilo, desde que você faça com calma. O que importa, o que você tem que fazer logo de cara é identificar cada um deles, né? E colocar na fórmula e fazer. Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. Tenham um ótimo